Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre IPCA+. Muitos investidores consideram ele um dos melhores investimentos para 2024. Mas será? IPCA+, nós vamos falar sobre ser realmente uma grande oportunidade de investimento. Na minha concepção, você vai ver que eu acho que sim, é um investimento bastante interessante para 2024, especialmente para quem não tem muito conhecimento no mercado financeiro e procura um investimento seguro, que pode ter retorno extremamente vantajoso no longo prazo e até esconde dele uma grande oportunidade para ter uma renda alta de 20, 30, pode chegar a 40% ao ano, se tipo de retorno que a gente imagina somente conseguir na renda variável, ações, fundos imobiliários, e se você talvez conseguir isso até na renda fixa. Então, vamos falar hoje sobre IPCA+. IPCA+, para quem não conhece muito, é um dos títulos principais do Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto, que são do governo, do Tesouro Nacional, é uma das formas que o governo consegue levantar dinheiro e recursos para financiar as atividades deles. O governo ele pode imprimir dinheiro, ele pode cobrar mais imposto para aumentar a arrecadação, e a terceira forma, ele pode emitir títulos de dívidas. Então, na verdade, quando a gente investe no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, no IPCA+, no prefixados, a gente, em outra palavra, compra títulos do governo e não significa que a gente empresta dinheiro para o governo do Brasil. E muitas pessoas ficam preocupadas com essa informação. Será que é seguro emprestar dinheiro para o governo do Brasil? Será que ele vai dar calotinos? E a resposta é não. O dinheiro investido no Tesouro Direto, considerado no mundo dos investimentos, o investimento mais seguro que existe. Por que isso, bem? Porque o governo ele tem mecanismo para assegurar o pagamento de seu dinheiro que bancos, por exemplo, não têm. O que isso quer dizer? Como eu falei para vocês antes, o governo pode imprimir dinheiro, banco não pode. Se você empresta dinheiro para o banco em forma de CDB, coloca o dinheiro na poupança, eles têm a garantia do fundo de garantidor de crédito, mas se a garantia, um banco vai falir, um banco grande, não vai ter dinheiro para todo mundo. Quer dizer que muitas pessoas vão ficar na mão. O governo, por outro lado, se ele vai ter problemas, ele simplesmente abre a máquina de impressão e imprime dinheiro. Obviamente isso vai gerar inflação, isso é péssimo para a economia, mas ele vai ter forma de pagar. Ele também pode emitir novos títulos. Ele tem que pagar os títulos de 2024, ele emite títulos para 2045, pega o dinheiro de 2045 e dá para quem 2024. Então ele consegue fazer isso. E no pior das hipóteses, ele até pode recorrer e pedir dinheiro fora do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Então ele tem mecanismo para assegurar que vamos dizer assim, os credores deles, que são as pessoas físicas que colocam o dinheiro no tesouro, vai receber. E, em outra palavra, também no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, eles representam a segurança e soberania de um país. Quando um país chega para um ponto que ele não consegue pagar as obrigações deles, aí já é uma catástrofe. Então pode ter certeza que os seus bancos estão com problemas, suas empresas, seu emprego está em perigo e é um caos total no país. Então, isso sim, o lugar seguro para investir o seu dinheiro, pode ficar tranquilo nessa parte. Agora, no Tesouro Direto nós temos vários títulos. Nós temos título, hoje acrescentou bastante títulos novos, título de Educa, tudo isso, mas vamos falar dos três principais. Os três principais vocês podem ver aqui na tabela. O primeiro chama prefixados. Prefixados, como você sabe, define um valor, juros prefixados, já está pré-definido, e aí você pode ver exatamente quanto vai ser pago para você por ano. Simples assim. Recomendado para curto prazo. O segundo, que é bem famoso, é o Selic. Todos vocês conhecem, você colocou o dinheiro, ele é pós-fixado, quer dizer que ele vai acompanhar a taxa Selic. Esse é um ótimo título para colocar a sua reserva de emergência, certo? Então, primeiro investimento que todo mundo tem que ter, reserva de emergência, seja na Selic, seja em um CDB que paga 100% do CDI, tanto faz, mas precisa ter esse fundo de emergência que você pode sacar a qualquer momento. E hoje nós vamos focar no IPCA+, esse título. IPCA+, é nada além de um título que paga duas coisas. Ele paga IPCA, quer dizer que ele paga inflação anual, mais juros prefixados. E esse que é o grande lance dele. E agora, por que está interessante agora em 2024? Porque o IPCA+, 2024, e se a gente está falando hoje, sexta-feira, por exemplo, onde eu estou gravando esse vídeo, estamos falando de IPCA+, 6,41. Isso considera extremamente alto. Por que isso é tão alto? Porque 6,41 no mundo dos investimentos, isso acima da inflação considera taxa altíssima. Taxa alta até comparado com ações, com fundos imobiliários, com dólar, com ouro, com qualquer outro investimento,
considerado retorno extremamente vantajoso. Vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui que você está vendo, esse é um gráfico do próprio B3 comparando o CDI, comparando o dólar, comparando a bolsa, e você vê aqui no parte vermelho, você pode ver que o ativo que mais rendeu nos últimos 20 anos foi IPCA mais acima de 6%. Incrível. Então, isso é um investimento que você pode colocar ele para longo prazo e ficar tranquilo que seu dinheiro está rendendo muito bem. Perfeito? Então, a primeira coisa que você pode utilizar o IPCA+, é planejar até sua aposentadoria, sua liberdade financeira, colocar um dinheiro agora e saber exatamente o retorno que você vai ter daqui 20 anos, ou no caso, se a gente vai falar hoje do IPCA+, 2045, o retorno que você vai ter exatamente daqui 21 anos. Beleza? Então, essa é a primeira parte que você pode saber, que quando você investe no IPCA+, com uma taxa extremamente vantajosa, acima de 6%, nesse caso 6,41%, está fixando o seu dinheiro em um título que, primeiro, protege você contra a inflação. Quer dizer que se a inflação vai subir, vai disparar, de repente a inflação agora está 3,98, mas de repente ela sobe para 4, para 5, para 6, para 7, esse título vai surfar e vai subir junto com ela. Perfeito. E ainda rende para você um retorno fixo, 6,41, ou o retorno que você vai conseguir na hora que você vai investir, que vai te dar um retorno acima da inflação extremamente vantajoso. Então, essa é a primeira coisa. Você pode utilizar esse título para planejar para longo prazo. Então, para quem é vantajoso investir no IPCA+? Investir no IPCA+, é vantajoso para quem, primeira coisa, ter fundo de emergência montado. Você não pode utilizar o IPCA+, mesmo que você ache que é uma boa taxa, para fundo de emergência, justamente pela marcação ao mercado, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, se você é o primeiro investimento, você vai ter que construir primeiro, como eu falei, no Selic, ou num CDB que paga 100% do CDI como liquidez diário, para emergências, para dinheiro que você pode atirar a qualquer momento, sem sofrer marcação ao mercado, sem sofrer prejuízos. Então, a primeira coisa que você tem. A segundo critério de uma pessoa que pode investir, que você tem fundo de emergência e você pode deixar seu dinheiro para longo prazo. Longo prazo, pelo menos a data do vencimento do título do IPCA que você escolheu. Seja 2035, seja 2045. Se você acha que vai apreciar do dinheiro antes, você não pode utilizar esse título. Recomendado colocar no Selic. Por quê? Porque esse título, como eu vou explicar daqui a pouco que sofre marcação ao mercado, se você tira antes do tempo, pode ter surpresas desagradáveis. Você encontra menos dinheiro do que você colocou. Sim. Então, quando você pode planejar, você pode, não, bem, eu posso deixar esse dinheiro para 2035, eu posso deixar para 2029, eu posso deixar para 2045. Perfeito, esse título é extremamente recomendado para você. Então, em vez de falar muito da teoria do IPCA+, vamos entrar junto comigo no site do Tesouro Direto, para vocês verem que não é bicho de sete cabeças, exatamente como você escolhe o título, como você pode investir nesse título, e o mais incrível, eu vou mostrar para você simulação de marcação ao mercado, e você vai ver um investimento que mostra retorno de 6%, de repente pode dar retorno de 10, 20, 30% ao ano. Então, acompanha comigo. Então, vamos começar. Aqui nós estamos no site do Tesouro Direto, você está vendo todos os títulos. Temos bastante títulos novos também que apareceram nos últimos 1 ano, 2 anos. Mas nós vamos focar nos 3 principais que eu já falei. Prefixados, está vendo? Nós temos título prefixados, a rentabilidade. Selic, que vocês conhecem, quer dizer que paga a taxa Selic. E nós temos IPCA+. Nós temos IPCA+, para 2029, 35 e 45. E nós temos também título do IPCA+, que paga juros semestrais, que paga juros cada 6 meses. Não nos interessa nesse momento esses títulos. Nós vamos focar nesses 3. E especialmente no Tesouro IPCA+, 2045. Hoje, dia 28 de junho que eu estou gravando, nós estamos com IPCA+, 6,41. Perfeito? Então, quer dizer, você coloca seu dinheiro, ele vai ficar até 2045, nos próximos 21 anos, e você vai ter inflação todos os anos, mais um juro extremamente atrativo de 6,41. Então, vamos fazer uma simulação para ver quanto rende isso em 21 anos. Vamos fazer a primeira simulação. Se a gente vai colocar para você quanto eu quero investir R$1.000, certo? Se eu vou investir R$1.000 apenas, nós podemos ver, olha a rentabilidade que ele tem. Estamos falando comparado com todos os outros, você vai ter 7.484, multiplicando o seu dinheiro em 7 vezes, é bastante interessante. E comparando ele com outros títulos, LCA, LCI, poupanças, fundos, é bastante vantajoso. Beleza? Então, deixando o seu dinheiro para longo prazo, com essa rentabilidade do IPCA+,
primeira coisa, você está vendo que é extremamente vantajoso. Mas isso é a primeira vantagem que tem. A segunda vantagem, eu vou mostrar para vocês uma coisa que chama marcação ao mercado. E essa marcação ao mercado, eu não vou explicar para vocês tudo como funciona, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa simples. Se a gente volta novamente para os títulos e você vê entrar no IPCA mais 2,45, se você vai aqui para ver o histórico de preços e taxas desse título, e você clica aqui, você vai colocar 2045, aqui, esse título. Se eu coloco a parte de investimento, ele fugiu, 2045 investimento, você pode ver uma coisa interessante. Se a gente está olhando nos últimos 30 dias, você está vendo que a taxa subiu. Ela está vendo que no mês atrás ela estava 6,17 e agora ela subiu para 6,41. Está vendo? Taxa subindo. Só que olha uma coisa interessante. Quando a taxa sobe, o preço, o valor do título, ele cai na mesma proporção. Quer dizer que se você comprasse esse título um mês atrás, hoje você estava no prejuízo. Incrível. Isso chama marcação ao mercado. Quando a taxa sobe, você teoricamente perde. Quando a taxa cai, você ganha. Então, essa é uma questão. Se a gente vai ver isso para 90 dias, você pode ver a mesma tendência. Tendência de queda do valor do título. E se você olhar a taxa, você está vendo que ela está subindo na mesma proporção. Então, sempre quando a gente fala, quando vocês ouvem a palavra marcação ao mercado, quer dizer que se a taxa que você fixou, você comprou, por exemplo, taxa de 6,41. Se a taxa vai subir, teoricamente, naquele momento você está perdendo. Se a taxa cai, você está ganhando. Agora, se você deixa até o final do vencimento, não tem nem prejuízo, nem ganhos, você vai ter exatamente o que foi combinado, 6,41. Então, a marcação ao mercado, que seja claro, ela só funciona quando você tira o dinheiro antes. Agora, por que é tão interessante que a gente está falando, muitas pessoas falando em marcação ao mercado agora? Porque nós estamos agora, você está comprando o título com uma taxa alta. Então, quando a taxa é alta, 6,41, a tendência dela é menos para subir e ela tem mais chance para cair, historicamente. Obviamente, ela pode subir muito mais, mas teoricamente ela tem mais probabilidade ao longo dos anos no Brasil cair do que subir. Por quê? Porque uma taxa muito alta, o governo não aguenta pagar, porque pensa que ele é um devedor. E ele está pagando para os credores, para você e para todo mundo, taxa de 6,41. E taxa muito alta para ele. Então, qualquer devedor quer diminuir a taxa. Entende mais ou menos a histórica? Então, a tendência é diminuir ao longo dos anos. Essa é mais ou menos a ideia que vocês precisam entender. Ok? Então, agora, vou mostrar para vocês na prática como funciona a marcação ao mercado com números. Vamos lá. Se você vai entrar aqui no título, tem uma calculadora. Certo? Então, eu posso calcular o valor que eu vou investir e quanto vai me render. Então, vamos lá. Eu escolhi o IPCA mais 2045. Data do investimento hoje, vamos colocar, se eu estou colocando hoje, 28 de 6 de 2004. O data do vencimento, obviamente, do título é 2045. O valor de investido, vamos fazer uma simulação com R$1.000 apenas, certo? Taxa de rentabilidade do investimento. A taxa, lembra que ela está 6,41, que a gente viu. Taxa de cobertura é 0. E a taxa de inflação, vamos colocar 4% em média, certo? Que a gente está imaginando que vai ser todos esses anos. Então, se a gente vai calcular aqui, você pode ver que esse investimento vai ser para 7.623 dias. Coloquei R$1.000. Rentabilidade média anual vai ser 10,67. Na verdade, não é média, é a fixa 10,67. Quer dizer que eu vou ter retorno líquido de 9,77 e eu vou ter quase R$7.000 líquido depois de 21 anos. Perfeito? Quer dizer, colocou, deixou até o vencimento, não tem surpresa, isso que você vai receber. Perfeito? Já descontando imposto de renda, descontando tudo. Fechou? Agora, o que é marcação ao mercado? Que todo mundo fala. Olha uma simulação. Se a gente entrar aqui para a simulação avançada, isso ela vai falar para mim o quê? Eu posso resgatar antes. Vamos imaginar que eu vou resgatar daqui 2 anos. 28 de 6 de 2026, certo? E vamos agora imaginar que a taxa que eu entrei nela, lembra aqui 6,41, ela vai estar agora 5,5. Ela caiu, certo? Ponto. Olha o que vai acontecer nesse caso. Lembra que eu falei para vocês, taxa cai, o valor do seu dinheiro, o valor do seu título aumenta. Então, se a gente vai cair para 5,50, calculando, se você vai tirar daqui 2 anos, olha o que vai acontecer para a sua rentabilidade. Sua rentabilidade bruta ao ano
praticamente dobrou. Ela virou 20% ao ano. E você vai ter rendimento líquido de 17% ao ano. Então, em 2 anos, você ganhou 1.368. Entendam isso? Exatamente isso que aconteceu aqui. Sua rentabilidade praticamente dobrou por causa que a taxa caiu. Se vocês querem brincar um pouquinho mais, a gente vai diminuir, por exemplo, se a taxa vai chegar para 4,50, vamos imaginar, talvez daqui 2 anos, daqui 3, 4 anos, serve do mesmo jeito. Se a gente vai calcular, você pode ver que sua rentabilidade subiu para 31% ao ano. Quer dizer que você contratou uma rentabilidade de 6,42, 6,41 e você tem rentabilidade de 31%, que dá 26% líquido ao ano. Isso é a marcação a mercado. De novo, a marcação a mercado também funciona contra você. Se as taxas subir, você teoricamente vai perder dinheiro. Mas você não vai perder por quê? Porque você vai deixar até o vencimento. Então, quando a gente está falando de IPCA+, você tem 2 opções. Ou deixar até o vencimento, garantir uma rentabilidade excelente de acima de 6%, que é espetacular. Ou segunda opção, caso a economia do Brasil melhora, as taxas de juros vão cair, você, se quiser, pode sacar antes do tempo e ter uma excelente rentabilidade. Por isso que IPCA+, eu acredito que é uma excelente oportunidade, mesmo que você não entende muito no momento de investimento, toda essa parte, se você já garantiu sua fundo de emergência, já tem dinheiro que você tem para liquidez diária e quer fazer um investimento para longo prazo, para seu futuro, você pode escolher 2045, pode escolher 2035, se você quiser para menos tempo. Os dois são ótimos. Eu gosto mais de 2045 porque a volatilidade dele é melhor. Então, na marcação ao mercado, ele tem mais chance de ganhar. Mas, os 2 títulos são ótimos para ganhar, nem que seja para longo prazo e nem para marcação ao mercado. Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão falando bastante de IPCA+, porque essa taxa 6,41 e pode ser que essa taxa até vai subir mais na semana que vem, depois justamente pelo mercado, pela situação econômica inestável que estamos sofrendo no Brasil, isso pode ser uma excelente oportunidade. Eu, pessoalmente, comecei a investir nesse título algumas semanas atrás. Eu estou investindo fracionado, quer dizer, eu coloco cada 1 semana, 2 semanas, conforme a taxa sobe mais, eu coloco mais, até o momento que provavelmente ela vai parar de subir, e aí eu vou surfar essa rentabilidade alta dele, e talvez para alguns momentos vou poder aproveitar uma questão ao mercado e fazer uma rentabilidade bastante alta. Isso não é uma recomendação de investimento, porque cada um tem que analisar o próprio investimento e ver qual é o prazo, que tipo de investimento, mas falando o que eu faço, eu acho uma excelente oportunidade hoje no mercado. Espero que você gostou. Curte, se sobrou alguma dúvida, você pode escrever nos comentários, compartilhar com outras pessoas que às vezes deixam o dinheiro deles da poupança, ou agora só deixam na Selic ou em CDI, que a tendência dele provavelmente vai cair mais nos próximos meses. Então, isso é uma boa oportunidade para eles. E se você não está inscrito no canal, se inscreve e liga o sininho. Beijo no coração e até o próximo vídeo.